22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Bom, pessoal, o nosso primeiro seminário da programação técnica da feira será então o 14º seminário do arroz irrigado, já tradicional aqui do IRGA de Cachoeira do Sul. Sempre quando há feiras FENARROZ, sempre quando há FENARROZ, a gente coloca nosso seminário dentro da programação técnica da FENARROZ. E a FENARROZ agora, como vai ser anual, nós vamos colocar sempre aí na agenda o seminário do IRGA para as próximas feiras, para compor, claro, o arroz sempre como tema central da FENARROZ, aí, com um importante seminário técnico do IRGA. Pessoal, sobre a safra, dando início aqui à palestra sobre resultados da safra 2021-22. Eu vou apresentar tanto os resultados de Cachoeira, no contexto da região central aqui do Rio Grande do Sul, os resultados da safra no estado do Rio Grande do Sul como um todo, algumas perspectivas que a gente tem aí no contexto e no cenário atual para a próxima safra e algumas atividades que a gente realiza aí como IRGA na região. Então, pessoal, nosso estado do Rio Grande do Sul, a área produtora de arroz é a metade sul do estado, certo? A metade sul do estado, são divididas em 6 regiões orizícolas pelo IRGA e a gente faz parte da região central do estado do Rio Grande do Sul. A região central, ela abrange 9 escritórios do IRGA, de assistência técnica e extensão rural, que são aí compostos por 34 municípios produtores de arroz. O Rio Grande do Sul, lembrando, para quem não é muito familiarizado aí com a cultura e com esse contexto, ele é responsável por produzir mais de 70% do arroz do estado. Do arroz do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, mais especificamente na metade sul do estado. Então, a região central do Rio Grande do Sul, ela é composta aí por mais de 2.600 produtores orizícolas, Então, é a região do estado com maior número de produtores, e a característica da região central, ela tem pequenas propriedades, Então, é a área média do estado, aqui das regiões, com a menor área média de arroz. Então, a gente vê que 56% das nossas lavouras, elas possuem menos de 50 hectares por unidade produtiva. Então, isso são áreas aí também mais baixas, das várzeas, dos rios e dos arroios, que aí tem maior dificuldade também pela questão fundiária e pela questão de drenagens, tem mais dificuldades para a inserção de culturas em rotação, e alternativas nesse sentido. Mas a gente tem aí, o professor Marquesan vai falar mais adiante sobre todas essas questões aí que envolvem as áreas de várzea, para buscar alternativas para diversificar essas áreas de arroz em sucessão. Cachoeira do Sul, mais especificamente, nós temos uma distribuição, esse aqui é o mesmo gráfico anterior, que era da região central, aqui é em Cachoeira do Sul. Então, nós temos aí uma área média maior, Então, a gente tem uma concentração maior aqui de 50 a 100 hectares, de 100 a 200 hectares, Então, essas áreas em Cachoeira são maiores, já com mais aptidão, não só pela questão fundiária, mas também pelas áreas aí que têm condições melhores também de drenagem, boa parte delas, outras não. Então, a gente pode ver as áreas médias aqui de Cachoeira do Sul, em arroz, 133 hectares, com 203 unidades produtivas estimadas. Então, por exemplo, Agudo,
né? Nós temos aqui os colegas de Agudo, a Débora, o Giovanni, 31 hectares apenas de média de área no município, no NAT, né, nos municípios que compõem Agudo. Então, tem uma variabilidade grande aí de perfil produtivo nas áreas de arroz aqui na nossa região também, tendo uma característica de áreas maiores e mais aptas à rotação ao sul, né, aqui Cachoeira, São Cepé, Caçapava, Rio Pardo, enquanto que as áreas mais ao norte, aquelas áreas que pegam dos 287, nós temos aí pequenas propriedades, região da Quarta Colônia, né, são perfis diferentes. Nessa última safra, semeamos 128 mil hectares de arroz, né, e 43.745 hectares de soja em rotação com arroz irrigado, né. Destaque, então, em área, né, em arroz e em soja em rotação para o município de Cachoeira do Sul, que é o maior produtor da nossa regional, né, seguido por Restinga, São Cepé, Agudo, Candelária, Rio Pardo, Santa Maria, Formigueiro e Caçapava do Sul. Alguns NATs, né, alguns municípios, quando eu falo NAT, pessoal, engloba alguns municípios do escritório, né, então, quando pega a Restinga Seca, pega a Restinga, São João do Polesne e Faxinal, por exemplo, né. Mas a gente vê uma variação grande na participação da soja, que é a linha verde, né, Cachoeira do Sul, São Cepé, né, Rio Pardo, Caçapava. A relação entre soja e arroz elas são maiores e mais significativas, enquanto que outras regiões, como Agudo, um pouco menos Restinga também, Formigueiro, nós temos bem mais dificuldade aí de avançar nesse sentido. A área de arroz, ela vem caindo ao longo dos anos, né? A gente pode ver aí 2013 e 2014 com mais de 150 mil hectares de arroz aqui na nossa região, enquanto que na última safra, pouco mais de 128 mil hectares. Nesse mesmo sentido, nós tivemos, durante esse período, um salto aí de uma área muito baixa de soja, né? Esse movimento ele começou um pouco antes que isso, mas a gente observa que, durante esse período aqui, a partir lá de 2010, 2009, nós saltamos aí de pouca área de soja em rotação para 43 mil hectares de soja, né? E também, né, claro, um grande motivo que explica isso é a questão também de rentabilidade, relação aí de custo e renda que o arroz proporciona em relação à soja, né? Toda a questão de mão de obra, e aqueles que puderam ir para nesse sentido, no sentido aí de melhorar suas produtividades e sua rentabilidade, foram para a soja, e a gente vai, acho que o professor vai abordar também mais adiante, que temos aí anos com boas produtividades, outros com nem tanto, né, professor? Então, buscar a estabilidade produtiva da soja é um principal desafio que a gente tem hoje. A semeadura, na época, o IRGA sempre prega aí a semeadura na época recomendada, né, até a primeira quinzena de novembro. Então, a gente vem vendo aí uma evolução nesse percentual. Na última safra, 76% da área foi semeada dentro da época recomendada, na região central do estado, né, mas a gente vê que existe uma grande influência da questão climática, né? Por exemplo, safra 19 e 20, apenas 20% dentro da época, né? Então, a gente vê evolução no manejo dos produtores, evolução, né, nesse sentido do produtor ter em mente a necessidade de semear dentro da época para alcançar maiores produtividades, mas a gente vê também que o clima ele é um fator importante também, né? Prova disto é essa safra 2019-20. Bom, percentuais de sistemas de cultivo na região central, né? Predominância do cultivo mínimo, 58%, pré-germinado, 23%, convencional, 14% e direto, 3%. Né? Então, a gente tem aí uma predominância do cultivo mínimo, enquanto que o pré-germinado, né, teve uma
chegou a 18% na safra passada, ele vem reduzindo aí nos últimos 4, 5 anos, e nessa última safra ele retornou a 23% na região central. Cultivares de arroz, né? A gente vê uma predominância das cultivares IRGA, né? O IRGA hoje é líder em termos de participação de genética de arroz, não só no estado, como também na região central. Então, dos 128 mil hectares da região, 69, quase 70 mil hectares são IRGA, né? Com 3 vezes mais que o segundo obtentor, que são as cultivares INTA, BASF, né, Guri, Puitá e Membiporã. Então, 24 com destaque, com 44 mil hectares. O 31 em segundo colocado, com 24 mil hectares. Né, Guri, Epagre, 108, por causa dos pré-germinados. O Pampa aparecendo muito bem, agora nessa última safra, principalmente, com 10 mil hectares. Né. Então, a gente tem essa composição aí na nossa última safra de cultivares de arroz. A participação da genética IRGA, ela vem aumentando ao longo das últimas safras, né? A gente vê 2 momentos importantes neste gráfico, né? O primeiro momento, esse primeiro salto aqui, né? Principalmente atrelado ao 424RI, né? E esse segundo momento, que saltou de 43 para em torno de 55 hectares, que é o que nós tivemos, 55% de participação IRGA nas cultivares, em atribuição principalmente ao 431CL. Né? Então, hoje nós temos 55% aí do mercado de genética de arroz na região central e no estado também. Eu não tenho o número aqui, mas é mais ou menos essa proporção. Explicando um pouco, para contextualizar os números dessa safra, para a gente trazer aí alguns dados de produtividade, a gente observa os dados de chuvas, né? Precipitação de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Né? Cada coluna destas é um decêndio, ou seja, 10 dias. Então, a gente vê desde de dezembro, né? Primeiro decêndio de dezembro, que é do dia 1º ao dia 10. Já as cores mais vermelhas, mais laranjas, né, são chuvas aí abaixo da média, né, enquanto que os verdes são chuvas acima da média. Tá? A gente vê aí que primeiro decêndio com chuvas bem abaixo da média, terceiro decêndio de dezembro abaixo, a gente vem aqui com janeiro, fevereiro, março, em janeiro também os 3 decêndios abaixo da média, fevereiro o primeiro e segundo abaixo da média. Então, e depois também não melhorou muito, né? Então, foi um verão inteiro aí com chuvas mais baixas, né? Pessoal, esse aqui é uma foto lá do formigueiro, né? Uma lavoura com falta de água aí no mês de fevereiro. Então, a gente vê que isso aconteceu muito aqui na região central. Né? A região central ela tem aí seus mananciais muito baseados em arroios e rios. Né? Então, o Rio Jacuí e as barragens ainda se defenderam razoavelmente bem, mas os arroios, né, esses arroios de pequena capacidade, afluentes do Rio Jacuí, como Botucaraí, esses daqui de Cachoeira, Irapuá. O Irapuá não é pequena capacidade, Irapuá é um rio Irapuá, né, porque tem uma capacidade bem significativa de evasão, é o maior aqui da região, também foi seriamente afetado. Então, a gente tem o Arroio Piquiri, né, a Santa Bárbara, são arroios de menor capacidade que tiveram aí seu suprimento de água para as lavouras de arroz prejudicados. Né? Então, isso a gente fala sempre que o arroz gosta de sol na cabeça e água no pé. Né? Então, anos mais secos geralmente são favoráveis à radiação e à produtividade de arroz. Mas, em condições extremas de seca,
né, o próprio suprimento de água para a irrigação, por causa dos mananciais, acaba sendo prejudicado, e a lavoura de arroz, se entra no período, principalmente no período reprodutivo, que é o mais crítico para essa questão de deficiência hídrica, ela é prejudicada. A produtividade, né, na região central. Nós estamos observando aí ao longo dos anos uma tendência de aumento, né, tanto por manejo quanto por genética, né, a inclusão aí, por exemplo, da IRGA 424 RI, né, cultivares aí com maior potencial produtivo, né, o manejo dos produtores vem sendo melhorado a cada ano, né, mas o clima também ele é responsável por essas variações importantes, né, como ocorreu nesse último ano. Na safra 2020-21, que foi a safra anterior, nós tivemos uma produtividade alta, 8.300 quilos de média na nossa região, devido a fatores climáticos muito favoráveis, devido a todos os fatores eles se alinharam, digamos assim, e propiciaram uma produtividade excelente. E já nessa última safra, uma redução aí de em torno de 800 quilos por hectare, né, devido à estiagem, devido à seca, né. Essa é a produtividade da área colhida. A gente vai mostrar mais adiante que nós temos área perdida, né. Então, a área perdida é aquela que não foi possível nem passar a máquina para colher devido à seca, né. Então, tínhamos inicialmente uma expectativa de maior área perdida, mas o arroz é uma planta impressionante em certos momentos, em determinadas condições, né? Porque em muitas lavouras a gente viu um retorno da irrigação tardia, que, claro, com produtividades baixas, mas ainda assim com a possibilidade de colheita, né. Cachoeira do Sul, né, nesse gráfico por NATS, a gente vê muito claramente onde houve mais prejuízo em estiagem, nem em seca, né. Candelária, São Cepé, Restinga e Cachoeira do Sul foram as menores produtividades, que foram os locais onde a gente teve mais problema com falta d'água, né, enquanto que outros locais, né, como Agudo, que tem mais participação do Rio Jacuí, né, e vinha tendo produtividades maiores, né, Caçapava do Sul e Rio Pardo principalmente por Pantano Grande, né, Rio Pardo teve produtividades mais elevadas. Então, aqui eu demonstrei, né, os números de cada escritório e chamar a atenção para a área perdida. Então, na nossa regional, foram mais de 2.000 hectares em que não foi colhido, cultivares semeadas, arroz semeado, mas que não foi colhido, né, manejado, adubado, né, todo gasto aí todo custo implantado e não foi possível ser feita a colheita, né. Então, uma produção total aí de 955.000 toneladas na região. Pessoal, falando um pouco da soja, né, a soja, tivemos uma média aí de 2.148 quilos por hectare. Esse é o dado de Cachoeira, é o dado da regional e do estado. A gente ainda está em processamento, em fechamento. Mas o mais importante, mais chama atenção na soja esse ano foram as variações de produtividade, se a gente for estratificar os produtores e as regiões do município, né. Região norte aí com produtividades bem maiores, tivemos chuvas mais significativas, enquanto que a região sul do município aí com maior problema de estiagem. Mas o que mais determinou as produtividades foram também a questão dos ciclos das cultivares, né? Ciclos e época de semeadura. Então, aquelas mais do tarde, cultivares mais de ciclo médio ou tardio, ainda se defenderam razoavelmente, enquanto que as mais precoces foram muito mal, né. E o número que chama a atenção
até porque é um número acima da média do município. A gente não tem ainda a média fechada aí, o pessoal da Emater, mas o número de Cachoeira, com certeza, vai dar bem abaixo disso. Então, eu atribuo, talvez, aí a questão da semeadura mais tarde, cultivares de ciclo médio tardio, né, que são mais utilizadas na várzea, né, que acabaram não indo bem, né, porque a gente vê aqui na última safra 56 sacos por hectare na várzea. Então, foram números muito altos e mais de 20 sacos a menos nessa última safra, né. Predominância da cultivar garra, né, muito expressiva na regional aqui, a cultivar garra, aí com em torno de mais de 25% da participação, e também, assim como o IRGA predomina as cultivares de arroz, a Brasmax ela predomina as cultivares de soja, né? As cultivares de soja aí com mais de 50% também com Brasmax. No estado do Rio Grande do Sul, a produtividade, né, ela ficou em 8.315 quilos por hectare, né, menos que a safra anterior, que foi excepcional, foram 9.000 quilos por hectare. Mas se a gente for ver a produtividade sobre a área semeada, né, são 300 quilos a menos, né, são 8.000 quilos e 50 de média. Destaque para a fronteira oeste, com 26.600 hectares perdidos, né? Então a fronteira oeste este ano teve uma redução significativa de área colhida em razão da seca, né? Região central, com 2.133 hectares perdidos também, foram as regiões mais afetadas pela seca, e a campanha também alguma coisa. As regiões do litoral e zona sul, litoral, planície costeira interna e zona sul, tivemos foi pouco afetada aí pela seca. Então, esse é o panorama da nossa produção aí de arroz da última safra, com 957.000 hectares semeados, 30.000 hectares perdidos e 927.000 hectares efetivamente colhidos. Bom, eu vou deixar mais para a Mara comentar todo esse panorama aí, né, Mara, de todo o cenário de custos, de manejo, mas a nossa perspectiva para a próxima safra, ela exige muito aí planejamento, exige muita avaliação do cenário para o produtor dentro da propriedade aí conseguir lidar com esse cenário de altíssimos custos de produção, né, e também essas alternativas, aí, avaliar o que tem disponível de alternativas de outras culturas, né, de pecuária, para poder compor aí a sua renda e poder, né, conseguir se sustentar na atividade de uma forma rentável. Bom, eu já estou com o tempo um pouco adiantado aqui para a gente dar início à próxima palestra. Então, eu passando rápido aqui essa parte, né, das atividades que a gente realiza, né, eu quero agradecer em especial aqui o colega Enio e a Lidiane, que nos ajudaram nessa safra em Cachoeira do Sul, né. Hoje a gente tem em Cachoeira, né, pouca gente de extensão, né, então os colegas de Candelária vêm nos dar uma mão, né, então a gente agradece a eles aí nesse sentido, né. Não paramos aí na pandemia, a gente, claro, diminuiu os eventos de mais público, mas sempre continuando o trabalho de assistência, de extensão. Então, aí roteiros técnicos, né, o retorno aí das atividades com maior público na Expo Agro Afubra, né, durante a pandemia aí com formatos de palestras online, junto com o Sindicato Rural, na FEAPEC, né, formato híbrido, última FENARROZ, né, e também, deixa aqui para a colega Mara, que vai apresentar agora, nós temos uma estação regional de pesquisa aqui no IRGA, em Cachoeira do Sul, que representa
a região central do estado do Rio Grande do Sul, coordenado pela Mara, né, que é um centro daí de excelência em pesquisa e, né, e desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias para o setor. Então, a Mara vai comentar melhor e falar melhor sobre a estação mais adiante. Outras atividades, né, a barragem do Capané. A barragem do Capané, a gente vem fazendo trabalhos em termos de melhorias da questão de segurança dela, né, instalação de piezômetros, né, são equipamentos de monitoramento, um dreno de pé que foi construído, inspeções de segurança. Então, várias ações aí na barragem do Capané, que é importantíssima aqui para a nossa região e para Cachoeira do Sul, em termos de arroz irrigado. Selo ambiental, né, eu já deixo o convite para todos, porque daqui a pouco a gente vai fazer a entrega do nosso selo ambiental para a Estância do Chalé. Né. Cadê o Rodrigo? Lá. Então, daqui a pouco a gente vai fazer a entrega do selo ambiental para a Estância do Chalé, que é nosso parceiro aí e a propriedade que tem esse reconhecimento aqui em Cachoeira do Sul. Né. Toda a certificação de sementes é realizada pelo IRGA, né. Então, aqui o colega Antônio de São Cepé, vistoriando um campo de sementes, ele vistoriando um campo de sementes. Então, pessoal, finalizando a minha palestra, eu quero dizer que essa nossa equipe aqui da região central, que compõe os 9 escritórios de assistência técnica e extensão rural. Então, agradecer a eles, né, pelo trabalho que vem sendo realizado, né, e aqui em Cachoeira do Sul, agradecer aqui ao Bruno e à Angele, que são nossos estagiários, e a Lidiane e o Enio, que são de Candelária, mas vêm nos ajudando bastante aqui em Cachoeira nesse sentido. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção de todos.